Poderia ter, ele vai vir para destruir os pecadores. Eu já estaria tremendo nas bases, né? Não é teoria da conspiração. Isso é real. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Gospel Channel, que você esteja aí curtindo, compartilhando os nossos vídeos aqui no YouTube, trazendo aqui informações aqui no meio gospel, falando das notícias que têm acontecido no meio do cristianismo. E hoje, para falarmos dessa questão aí do cristianismo, sobre a liberdade, nesse final de semana, entre os dias 24 e 25, aconteceu na Igreja Bethesda em São Paulo. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, esteve na Igreja Bethesda. A Igreja Bethesda tem se posicionado como uma igreja de teologia inclusiva. Muitos crentes aí, mais da década de 90, começo de 2000, conhecem o pastor Ricardo Godin. O pastor Godin veio com as suas polêmicas, era muito ali colunista da revista Ultimato, mas nos últimos anos ele tem se posicionado a teologia liberal, seja uma teologia inclusiva, de uma igreja de acolhimento de pessoas, que apoia aí o sexo, o casamento de pessoas do mesmo sexo. E ela esteve nesse final de semana, pregando ali, falando sobre fraternidade, não entrei em detalhe o que foi falado ali. E no domingo, domingo de manhã, pastor Caio Fábio, aquele pastor, outro também polêmico, e até nas redes sociais da Igreja Bethesda, o pastor Ricardo Godin colocou, depois de 2 décadas, os dois pastores se encontram. Ele esteve ministrando no culto da Igreja Bethesda em São Paulo na manhã de domingo, ministrando ali a palavra com o pastor Caio Fábio, na igreja ali do Ricardo Godin, e vemos que essas pautas progressistas, os cristãos têm aceitado, se rendido essa teologia. Mas por que será? Olhando ali alguns vídeos, ali o vídeo do culto ao vivo, vendo pais com crianças e... A terra, o mar e todas as fontes das águas. Isso é chamado de um evangelho eterno para pregar. E ela, além do evangelho que todos nós pregamos, tem tido a bênção de pregar na terra esse evangelho eterno, que se identifica com a dor, com o gemido, com o sofrimento da criação, que ela carrega na própria carne, no envenenamento de mercúrio, nos sofrimentos e padecimentos enormes que ela teve, na fragilidade do seu corpo, que de frágil tem só aparência, mas ela tem uma árvore há uns anos atrás, acho que em 2010. Vendo uma posição dessas lideranças cristãs de apoiando um casamento, pessoas do mesmo sexo, aceitando essa nova agenda, a própria ONU tem colocado e as igrejas têm se posicionado, essa nova teologia inclusiva de receber essas pessoas. A igreja Bethesda, ela tem grupos de acolhimento, grupos de acolhimento durante, acho que uma vez por semana, pessoas que são casadas com pessoas do mesmo sexo. A igreja tem esse apoio, tem esse tratamento de pessoas que vieram de outras igrejas e se adaptou a esse tipo de relacionamento. Então, a igreja tem posicionado essa direção de acolhimento, de trazer essas pessoas para o convívio, para o convívio da igreja, convívio ali com os membros, as pessoas que saíram feridas, tomaram decisão de namorar uma pessoa do mesmo sexo, portanto, homem com homem, mulher com mulher.
E isso tem crescido muito nas igrejas dos grandes centros, né, como São Paulo, Rio de Janeiro. Igrejas aí importantes têm tomado essas decisões. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas novas agendas, nessas novas pautas. Temos igrejas, temos ONGs que apoiam a teologia inclusiva, a teologia liberal, né? Outros falam que é a teologia da missão integral. Uma das ferramentas mais fáceis, um atalho que é como se dizer, para tomar um processo mais rápido de tomar uma igreja inclusiva, é uma questão da justiça social. Se você ouvir algum estudo, se tiver alguma igreja falando sobre justiça social, falando sobre racismo, falando sobre preconceito, deixar até bem claro para você, a justiça social não é uma justiça bíblica. E a gente tem que tomar cuidado sobre essa questão, porque a justiça social não é cristianismo. Não é cristianismo, é espiritualidade da onda. Se você fala de justiça social, de racismo, você quebra todos os princípios bíblicos, Deus, família e princípios. Você quebra o cristianismo, você quebra a questão da família, né, homem com mulher, e gerar filhos, você quebra os princípios cristãos. E é uma coisa que é muito séria isso, que você tira o senso sacral. Se você colocar isso numa igreja, um povo, um membro, num grupo de célula, um grupo de crescimento, falar uma questão dessa, é totalmente apostasia. Não é como cosmovisão bíblica. Ela é uma espiritualidade da ONU. Porque você fala uma coisa de justiça social, ela não é justiça bíblica, você quebra os princípios e você quebra o fim da propriedade privada. Entra essa questão do fim da propriedade privada. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa agenda aí, porque as igrejas estão começando a dar uns fretes, está fretando. Se você falar de justiça social, ser cristão evangélico, esteja antenado o que está acontecendo aí. Tem um grande livro falando sobre justiça social, não é justiça bíblica, da editora Fiel. Se você procurar esse livro aí, você acha aí no Zinc, até no Mercado Livre, você acha esse livro. É um ótimo livro. E fala e dá essa explicação de um autor, um pastor evangélico americano, que vivia com esse negócio da justiça social. E ele aprendeu isso aí. E ele colocando as pautas, a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente está falando de justiça social na igreja, falando sobre preconceito, sobre racismo, você dá brecha para falar de apoiar essas pessoas do LGBT. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. A questão aqui no canal é de estar orientando e a gente está batalhando para vencer essa agenda progressista. Muitos acham que é teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração. Isso é real. A gente não pode falar de política na igreja. Isso já é um instrumento de justiça social, porque você quebra princípios e também o fim da propriedade privada. Aquilo que você tem que dar para as pessoas vivem na opressão, as pessoas de cor, as pessoas que estão no casamento do mesmo sexo, as pessoas vulneráveis. Então temos que tomar muito cuidado. E vemos essa igreja Bethesda, muita gente conheceu na década de 90, na minha adolescência, acompanhava todas as pregações do Ricardo Godin. Eu fui até numa igreja aqui na minha cidade, aqui no interior de São Paulo, quando o Ricardo Godin veio para cá, para inaugurar a igreja Bethesda. Poderia ter, ele vai vir para destruir os pecadores. Eu já estaria tremendo nas bases, né? Ele vai vir para destruir um monte de outras, mas ele diz muito claramente. E é uma forma, vai vir para destruir aqueles que destroem a terra. E várias pessoas de outras igrejas foram
conhecer no dia da inauguração um culto, porque era muito conhecido, e com o tempo foi perdendo aquela unção. E vemos, a gente estamos no tempo do fim. Estamos na igreja do tempo do fim. E estamos aqui para estar orientando para vocês essas pautas globalistas, né? E agora com essa questão, o sistema de tecnologia, o chat GPT, já estão querendo aí já mudar aí a Bíblia, tirar os conceitos bíblicos, né? A própria cantora Xuxa querendo mexer aí no Novo Testamento. Então, tantas coisas, vemos aí a agenda está sendo atacada, a igreja está sendo atacada, e nós, como cristãos, temos que nos posicionar, não possamos ter medo e possamos colocar na direção de Deus, estar orando, estar proclamando a Deus, que a gente possamos estar preparado para o dia da volta do Senhor. Estamos aí para a igreja do tempo do fim, que nosso canal aqui é de orientar que a palavra de Deus, que os princípios possam estar na ordem vigente. Isso nós vamos lutar aqui no nosso canal. Que você aí está assistindo esse vídeo esteja compartilhando, esteja divulgando aí na sua igreja, alguns dos nossos irmãos, está orientando, está aí alertando essa situação, que a igreja cristã tem passado por essas situações. E viemos aqui para orientar, para divulgar, para plantar sementes, que você possa estar tanto orando, tanto compartilhando, estar orando, pedindo a Deus e buscando leitura, que a gente possamos estar próximo, estar com as vasilhas cheias e prontos para a volta do nosso Senhor Jesus. Cremos que a agenda aí estão vindo à tona, estão vindo com tanta força, mas nós cristãos possamos nos posicionar. Esse aqui é o Gesiel Dias para o canal Gospel Channel. Esteja aí compartilhando, curtindo e deixe o seu comentário aqui no nosso canal. Um forte abraço, que Deus abençoe.